Com raras exceções, por exemplo, a tribo amazônica dos Pirahãs, recém-descoberta, toda a cultura humana desenvolveu uma mitologia própria para explicar suas origens e conseguir entender os fenômenos observados no mundo natural. A palavra mitologia vem do grego mitos, significando história ou narrativa, e logia, estudo ou conhecimento. Os mitos falam sobre a criação do mundo ou preveem o seu fim. Eles explicam como os animais foram feitos e como a Terra se formou. Eles fazem uma ponte ligando o mundo dos humanos com o mundo dos espíritos ou dos deuses. Eles tentam impor uma ordem em um caos aterrorizante e confrontam os mistérios da morte. Essencialmente, os mitos estão na base das religiões. Eles definem culturas e codificam seus valores. As mitologias do mundo antigo vão ocupar grande parte desta série de vídeos. Na antiga Mesopotâmia, no cadinho da civilização do 4º milênio a.C., quando a humanidade começou a aprender a viver em cidades, os sumérios desenvolveram o primeiro panteão de divindades de que se tem um registro. Ele ficou preservado em estátuas, entalhes e textos antigos, como a Epopeia de Gilgamesh, em que o herói de mesmo nome está à procura da imortalidade. Esse tipo de busca se repetiu em mitos pelo mundo afora. As civilizações mesopotâmicas subsequentes aperfeiçoaram, rebaixaram ou descartaram os deuses sumérios e os mitos a eles associados. A poderosa deusa Inanna, por exemplo, tornou-se Ishtar no panteão babilônico e mais tarde a deusa fenícia Astarte. Como em outras civilizações, a antiga Mesopotâmia foi moldada por narrativas usadas para explicar o cosmos. Seus governantes eram guiados pelos deuses, cuja vontade cheia de caprichos era interpretada por sacerdotes. Os deuses precisavam ser sempre glorificados e aplacados. Durante o Akitu, festival de 12 dias de duração no grande templo de Marduk, as pessoas entoavam o Enuma Elish, um mito babilônico da criação, com a força de um feitiço mágico em seu rito a fim de reenergizar o cosmos. Os mitos exerceram grande influência no tecido social das maiores civilizações da história. A rica e complexa mitologia do Antigo Egito enfatizou a criação da ordem a partir do caos. Tais histórias validavam a governança da sociedade e legitimavam o status quo em que o próprio faraó era visto como divino e, portanto, merecedor de ser servido. Os egípcios também viam o tempo como cíclico e eventos ocorridos em sua sociedade estariam meramente repetindo o que já acontecera antes e fora registrado em seus mitos. Nas antigas Grécia e Roma, os mitos fundadores das cidades-estados foram fundamentais para os conceitos de cidadania. Eles associavam ideias de patriotismo e interesse comum à autoridade divina. Na Grécia, formada por mais de 1000 cidades-estado, cada uma delas tinha um mito fundador e uma divindade protetora, o que levava a um conjunto de mitos altamente complexos, muitas vezes contraditórios. Foi preciso que os poetas Homero e Hesíodo criassem um registro pan-helênico da mitologia grega. Os relatos épicos de Homero, a Ilíada e a Odisseia e a Teogonia de Hesíodo reuniram as primeiras e mais confiáveis tentativas de tecer a disparidade dos mitos gregos em um único fio narrativo. Na Roma antiga, os mitos locais dos povos itálicos como os latinos e os etruscos mesclaram-se aos dos gregos que os havia precedido. O poeta Virgílio compôs um mito fundador para Roma, a Enéida, conscientemente modelado segundo os épicos de Homero, enquanto Ovídio recontou muitos mitos gregos em sua narrativa Metamorfoses e registrou os mitos de uma série de divindades puramente romanas no poema sobre o ano religioso, Fasti. Os romanos enriqueceram a mistura, acrescendo divindades da Frígia, do Egito e da Síria. A linha entre literatura, mito e narrativa folclórica é difusa. Muitos mitos foram preservados como obras literárias.
As populares histórias do rei Arthur têm as suas raízes no mito céltico, enquanto Ramayana e o Mahabharata fazem parte da mitologia hindu. São obras-primas consagradas da poesia épica. Nas sociedades pré-letradas, os mitos eram narrados e passados adiante oralmente, através de contos e histórias. O registro escrito de um mito dependia da sorte, o que provavelmente levou ao desaparecimento de grande quantidade de mitologias. Mesmo nas sociedades letradas como a nórdica da era viking, alguns mitos sobreviveram por meio de uma única fonte. Caso os manuscritos dos poemas mitológicos conhecidos como a Edda tivessem sido destruídos, saberíamos tão pouco sobre a mitologia nórdica quanto sabemos sobre os mitos dos antigos bretões. Vários povos tribais, como os Dogões do Mali, os Baigas da Índia Central, os Ticopias das Ilhas Salomão e os Ifugaos das Filipinas, ainda vivem num mundo imerso no que alguém de fora chamaria de mitos. Nessas sociedades, a tradição oral é notavelmente duradoura, conforme comprovado pelos dreamings dos aborígenes australianos, pelos mitos do Dema, que são espíritos da criação entre os povos Marindanim da Nova Guiné, ou pelos cânticos eloquentes dos índios navajos na América do Norte. Porém, muitos desses mitos não chegaram até nós por serem secretos ou por ainda não terem sido resumidos ou traduzidos ou porque se perderam, já que a exposição a forasteiros levou ao ataque e à destruição das culturas nativas. A mitologia é o território da imaginação poética e as histórias contadas individualmente pelas culturas são expressão profunda do impulso criativo. No entanto, os mitos são mais do que simples historinhas. São as histórias que as culturas contam para si mesmas sobre os grandes mistérios. Mistérios esses que intrigam e confundem a todos. Questões relativas ao nascimento e à morte, e a tudo o que se passa entre esses dois eventos. Até hoje, os mitos continuam como baluartes da tradição e como guia moral e espiritual de povos pelo mundo afora. Embarquem comigo nessa jornada. Eu vou apresentar a vocês várias histórias mitológicas que sempre têm uma lição para nos passar. Eu espero que vocês gostem desse tema tanto quanto eu gosto. Bom, se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo. Eu vou aprender as lições da mitologia, para eu saber que você viu o vídeo até aqui. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora para não perder nenhum conteúdo novo meu e ativa o sininho de notificações. Portanto, até breve, meus irmãos, e até breve, minhas irmãs. Nada ficará no nosso caminho.